Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar aí as nossas conversas a respeito do direito internacional privado nessa modalidade virtual em que estamos inseridos, né? Em razão de todo esse contexto complicado que o Brasil e o mundo vive por conta do coronavírus, né? A exemplo do nosso encontro de sexta-feira passada, eu estou gravando esse vídeo nesse momento para a gente conversar um pouquinho sobre aspectos teóricos do direito de família internacional e na sequência nós faremos uma live, né, no dia e no horário das nossas aulas para a gente discutir o caso, né, o caso que hoje eu trouxe para debate da Gabriela Lage, um caso de sucessões internacional que vai se inserir aqui dentro desse contexto teórico que estamos trabalhando com o direito de família, ok? Muito bem, pessoal, então vamos avante aqui na nossa conversa, né? Estamos falando sobre direito de família e aí eu queria lembrar você da etapa em que a gente está inserido aqui, né? Basicamente, pessoal, nós vamos analisar com um pouquinho mais de cautela, com um pouquinho mais de detalhamento, tá? A identificação da lei aplicável para questões de direito de família e a aplicação da lei para questões de direito de família. Então, a gente já conversou sobre as hipóteses de competência do juiz, né? E agora a gente vai olhar para a lei aplicável e para a aplicação da lei quando o assunto for famílias internacionais. Famílias internacionais, que é um fenômeno moderno, é um fenômeno que está presente aí juntamente com a ideia de se reconceber e de se revisitar aí conceitos da família clássica, né? Então, se antes a família era uma ideia que compreendia apenas as pessoas que tinham se unido através do casamento e as pessoas que dali descendiam, hoje nós temos múltiplos modelos de famílias, né? Famílias monoparentais, famílias com paternidade socioafetiva, famílias com o chamado poliamor, né? Então, temos uma série de discussões aí que permeiam o tema do direito de família e as famílias transnacionais também emergem aqui como novos modelos familiares, pessoas de nacionalidades diferentes, de domicílios diferentes que decidem viver juntas, estabelecer uma família. Pode ser que essa família perdure pela vida toda, pode ser que não, né? E aí podemos ter alguns problemas jurídicos que muitas vezes são bastante delicados, tendo em vista, né, os sentimentos e toda a carga emocional envolvida dentro das discussões de direito de família, né? Bom, a gente vai então, como ponto de partida da nossa conversa, olhar para o artigo 7º da LINDB, tá? O artigo 7º da LINDB, ele estabelece que a lei que regula o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família é a lei do domicílio da pessoa. Então, a gente vai partir da lei do domicílio da pessoa como regra geral em matéria de lei aplicável para o direito de família, tá? Essa foi a opção do nosso legislador. Não é a única opção possível, existem outros sistemas que privilegiam o critério da nacionalidade em detrimento do critério do domicílio. Nós acabamos escolhendo o critério do domicílio, inclusive a partir de uma compreensão de que a pessoa que se muda, né, a pessoa que migra para o Brasil, ela deseja ter uma situação de igualdade com os demais brasileiros que aqui residem e por isso a lei do seu domicílio é a lei mais adequada para ser aplicada do que a lei da nacionalidade, né? Primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês, tá? Quando pegando lá o artigo 7º, se vocês puderem pegar o artigo 7º no material de vocês, né, no Vademécum, enfim, olhar para o artigo 7º da LINDB, para o parágrafo 7º, tá? Lá fala sobre o domicílio do chefe de família. E eu queria pedir para vocês que vocês riscassem isso e escrevessem não se aplica mais, tá? Porque o domicílio do chefe de família, o chefe de família é um instituto que existia antes da proclamação da igualdade entre os cônjuges, né? A ideia, né, de que o chefe de família era o marido e o critério, então, do domicílio do marido seria estendido à mulher. Isso decorre, inclusive, de uma visão da mulher casada como relativamente incapaz, o que foi superado pelo Estatuto da Mulher Casada de 62, posteriormente pela Lei do Divórcio, e absolutamente não subsiste na Constituição Federal de 1988, que estabelece igualdade entre os cônjuges, né? Então, não há o que se falar aqui em domicílio do chefe de família.
Podemos falar sim no domicílio conjugal. E aí a gente vai ver para frente, né, que o domicílio conjugal é de fato muito importante, porque é ele que regula, por exemplo, o regime de bens e outras questões a respeito do casamento. No entanto, o domicílio conjugal, ele vai ser definido no momento do casamento, né, dos cônjuges, através de uma declaração dos nubentes feita para o registro civil e que é um requisito essencial para a habilitação do casamento. Então, quando você vai se habilitar lá para o casamento, os cônjuges devem declarar o domicílio conjugal. E esse domicílio é o que é considerado para fins de identificação da lei aplicável, né? Já vamos falar mais para frente sobre casos em que o STF, inclusive, precisou se manifestar nesse sentido quando havia dúvida sobre qual era o domicílio conjugal. Muito bem, mas então vamos examinar o restante do artigo 7º, né, e começando aí pelo parágrafo 1º. O parágrafo 1º, ele vai dizer que o casamento celebrado no Brasil, ele vai ser regido pela lei brasileira. Essa é uma regra, né, uma regra de conexão estabelecida de maneira unilateral, ou seja, o legislador brasileiro ele disse quando que a lei brasileira vai ser aplicada. Mas por uma questão de lógica, nós podemos concluir aqui que na realidade o elemento de conexão trazido para falar das formalidades de celebração do casamento é a lei do local de celebração. Então, se o casamento foi celebrado no Brasil, as formalidades da celebração vão ser as formalidades da lei brasileira. Se o casamento for celebrado fora do Brasil, não se espera que tenham sido observadas as formalidades da lei brasileira. E existe, portanto, a possibilidade de se reconhecer casamentos celebrados no Brasil, fora do Brasil, com outras formalidades, né? Isso é possível, né? Nesse caso, a lei dos registros públicos, assim como o Código Civil, determina a obrigatoriedade do registro no Brasil dos assentos de casamentos de brasileiros realizados no exterior, ainda que eles não estejam aqui domiciliados, tá? A validade desse casamento não depende da ocorrência desse registro, mas o registro serve para dar publicidade para o casamento que aconteceu, né? O que mais que podemos conversar aqui, pessoal? Sobre a capacidade para casar de um indivíduo domiciliado no exterior, existe uma certa divergência doutrinária. Se isso seria, né, uma questão de formalidade para o casamento e, portanto, regido de acordo com a lei do local de celebração, ou se seria uma discussão sobre capacidade, e aí seria a lei do domicílio da pessoa que está se casando, né? Isso pode aparecer no momento da habilitação do casamento, se a pessoa não for capaz para o casamento no Brasil, mas for capaz de acordo com outra lei. No entanto, a gente tem que cuidar aqui para ver se não esbarraríamos no limite de ordem pública, né? Uma lei estrangeira que estabelece uma idade muito jovem para que alguém possa se casar, possivelmente não passaria o nosso crivo aí da reserva da ordem pública, assunto que nós tratamos na última aula, né? Na aula passada. Também há uma certa dúvida quanto à habilitação do nubente divorciado no estrangeiro, se ele precisa homologar a sua ação de divórcio, né, ou se, já estando divorciado no seu país, isso seria suficiente, tá? Há autores que entendem que é direito adquirido da pessoa divorciada se casar de novo, e, portanto, o Brasil teria que simplesmente confirmar isso, ao passo que outros vão dizer que precisaria fazer a homologação da sentença estrangeira. Portanto, se for o seu caso, né, que você está pensando em se casar com um estrangeiro, importante consultar no cartório aí se vai haver algum tipo de exigência, caso essa pessoa já seja divorciada no seu país de origem, ok? O artigo 7º, parágrafo 2º, ele trata de uma exceção no que diz respeito à lei do local de celebração do casamento, como lei que rege a nacionalidade, as formalidades do casamento, desculpe. O artigo 7º, parágrafo 2º, ele vai dizer que a lei de nacionalidade dos nubentes, né, das pessoas que estão se casando, pode ser aplicada quando o casamento for celebrado perante uma autoridade diplomática ou consular. Qual que é a ideia aqui? A ideia de duas pessoas que estão se casando, duas pessoas, por exemplo, dois brasileiros, que vão se casar em Paris, né, no consulado brasileiro. Nesse caso, haveria o reconhecimento das formalidades brasileiras para a celebração desse casamento. Se forem dois ingleses se casando no Brasil, no consulado inglês, também pode ser observada as formalidades da legislação inglesa, ok?
Atualmente, pessoal, sabe-se que não é mais obrigatório que as mulheres adotem o nome dos maridos, né? E nem que os maridos adotem os nomes das mulheres. Enfim, cada família fica à vontade aí para estabelecer a regra que lhe cabe, né? E esse é um assunto que tem várias regulamentações em diferentes países, né? Houve um caso no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que permitiu que a mulher adicionasse o sobrenome do seu marido, apesar dessa prática não ser reconhecida pelo país onde o casamento foi celebrado, né? Então, a mulher entrou com uma ação de alteração de registro civil, né? E o argumento foi que, nesse caso, embora ela estivesse averbando uma certidão de casamento já realizada, poderia se incluir o direito do nome do marido ao seu, né? Por ser algo tutelado pelo direito brasileiro, o patronímio de família, né, o sobrenome de família. Atualmente, portanto, a regra da igualdade é uma regra que se impera aqui, né? Ainda falando sobre questões de direito de família, e agora não mais entrando numa questão de qual é a lei aplicável, mas sim uma questão de direito material, do tratamento dado para as pessoas que são casadas com brasileiros. Importante notar que a lei de imigração garante o direito de permanência de um estrangeiro que tenha se casado com um brasileiro, né, ou que seja seu companheiro, sem nenhum tipo de discriminação, sendo vedada a expulsão, né. Também não se pode ter deportação, embora caibam aí divergências nesse entendimento, porque não está expresso na nova lei de imigração, mas entende-se aí que a pessoa que é casada, com um estrangeiro, com um brasileiro, não estará em situação irregular, e se estiver, precisa simplesmente regularizar sua documentação, tem condições para isso, né, e portanto não será deportada, né. No entanto, a extradição é possível, tá? Nós vamos ter mais para frente, a gente vai conversar sobre a diferença de expulsão, deportação e extradição. A extradição surge, né, a partir da cooperação jurídica entre países quando o sujeito cometeu um crime em outro estado. E aí, ainda que ele tenha um laço familiar, ainda que ele tenha uma relação de parentesco com um brasileiro, ele poderá sim ser extraditado. O que ele não pode é ser expulso, tá bom? O que mais, pessoal? Regime de bens. O artigo 7º, parágrafo 4º, estabelece que o regime de bens será determinado pela lei do domicílio comum. Seja esse o domicílio que as partes já mantinham antes do casamento, ou o do primeiro domicílio conjugal, no caso em que os nubentes tenham domicílio diverso, e aí o primeiro domicílio comum vai ser o domicílio considerado. Um estrangeiro naturalizado brasileiro, artigo 7º, parágrafo 5º, ele pode mudar para o regime de bens de comunhão parcial de bens do seu casamento que já existe, independentemente da necessidade de ingressar com uma ação judicial, bastando para isso que ele tenha anuência do outro cônjuge. O Supremo Tribunal Federal, ele já entendeu que a declaração feita pelos nubentes a respeito do domicílio comum, no momento da habilitação para o casamento, ela seja interpretada como a verdadeira escolha do casal sobre o seu regime de bens. Há um caso sobre isso, em que o casal se casou no Uruguai, declararam na época que ambos estavam domiciliados no Uruguai, e quando se separaram, o direito brasileiro, o direito internacional privado brasileiro estabelecia que o domicílio o domicílio do casal era o que determinaria, a lei aplicável para o regime de bens. O regime de bens da época brasileiro era a comunhão universal de bens, e do Uruguai era a comunhão parcial. A mulher, ela era viúva e ela tinha muitos bens provenientes da herança do marido dela falecido. E o marido, o uruguaio, que era bem mais jovem, ele não tinha patrimônio algum. Então, ele argumentou que deveria ser aplicado a lei do Brasil, que estabelecia a comunhão universal de bens. Na época, esse acórdão do STF, que é de 1978, inclusive trata a questão de uma maneira um pouco pejorativa, no sentido de querer imputar aí que o noivo, que o marido teria algum interesse financeiro sobre o patrimônio da ex-esposa. No entanto, prosperou a declaração feita pelos nubentes no momento do casamento. Caso os nubentes façam um pacto antinupcial, o regime de bens do casamento, vai ser aplicado as mesmas disposições do regime legal. Então,
como receber esse regime de bens, essas regras aplicáveis, vai depender do domicílio comum que eles celebrarão a partir, que eles obterão a partir do momento que forem casados. No que diz respeito à validade do pacto pré-nupcial, no entanto, o pacto pré-nupcial é uma modalidade de contrato. E aí, o elemento de conexão é o do artigo 9º da LINDB, que diz que os contratos são regidos pelo local da sua celebração, né? Então, aqui a gente vai ter as formalidades do local de celebração. Uma outra questão importante é: existe um impedimento presente na Constituição Federal para que estrangeiros adquiram propriedade rural. Demanda-se aí que esses estrangeiros tenham autorização do INCRA. Essa exigência, que tem caráter administrativo, ela também vai ser imposta ao cônjuge brasileiro, se essa propriedade passar a integrar o patrimônio de ambos os cônjuges. Então, mesmo a pessoa sendo brasileira, se ela for adquirir um imóvel rural e esse imóvel ele for fazer parte do patrimônio da pessoa que é imigrante, né, vai ser necessário o pedido aí da autorização do INCRA, tá? O casamento, pessoal, o casamento ele se dissolve por nulidade, por anulação, por separação, por divórcio ou por morte, né? Então, a gente vai agora falar sobre essa dissolução do casamento. Casos de anulação, as invalidades do casamento são estabelecidas pela lei do primeiro domicílio conjugal. Isso é o que diz o artigo 7º, parágrafo 3º. Embora hajam críticas da doutrina aqui, que atesta que a validade do ato não pode ser medida por uma regra diversa da lei que presidiu, estabelecendo que deveria ser a lei do local de celebração para medir a validade. Afinal de contas, foi essa lei que avaliou, né, a possibilidade de realizar aquele casamento no primeiro momento. No entanto, a aplicação da nossa LINDB determina que seja a lei do primeiro domicílio conjugal. No caso de divórcio, o divórcio realizado no Brasil pode ser realizado no Brasil, de um casamento realizado no exterior, e o divórcio também pode ser realizado no exterior, caso tenha o casamento sido celebrado tanto no exterior ou no Brasil. Vai ser necessário daí uma homologação de sentença estrangeira no STJ para que esse divórcio produza os efeitos, né? Se o casamento foi celebrado fora do Brasil e o casal quer se divorciar aqui, a justiça brasileira é competente, pode julgar, né? E as questões, né, de direito internacional privado que se apresentarem para o juiz a respeito da validade do ato e do regime de bens vão ter aplicação do domicílio do casal, né? Então, lei brasileira, se o casal está domiciliado no Brasil, né? Peço para vocês que vocês anotem no artigo 7º, parágrafo 6º da LINDB, tá? Se vocês puderem, que vocês anotem que também não é mais aplicável essa regra. Então, parágrafo 6º e parágrafo 7º não é mais aplicável. Por que fala o artigo 7º, parágrafo 6º? Artigo 7º, parágrafo 6º fala sobre a questão de esperar um prazo, quando você se divorcia fora do Brasil, esperar 1 ano para poder homologar esse divórcio aqui no Brasil, tá? Esse prazo existia por conta daquela ideia que o legislador brasileiro tinha de que o casal poderia se reconciliar. E aí, podendo esse casal se reconciliar, estabelecia-se um prazo de 1 ano entre a separação judicial e o divórcio. A Emenda Constitucional 66 de 2010 acabou com isso. Então, agora não é mais necessário aguardar 1 ano para se divorciar e também não é mais necessário esperar para converter o divórcio judicial celebrado no exterior para homologá-lo. Não há necessidade de se esperar esse prazo de 1 ano. Se a dissolução ocorrer por morte, né, vamos falar aí de sucessões, né? E aí a gente faz um salto para o artigo 10º da LINDB, que vai dizer que a lei que regula a sucessão por morte ou ausência é a lei do último domicílio do decujus, né? Claro, pessoal, o direito de sucessões ele compreende uma série de relações, né, tanto de direito de família, quanto de direitos reais, quanto de direitos obrigacionais, mas o modelo utilizado pelo nosso legislador foi o modelo de inserir a temática de sucessões dentro do Estatuto Pessoal, portanto, colocando o domicílio da pessoa como o critério para a solução dos conflitos de lei no espaço. Esse domicílio da pessoa, no entanto,
tem um pequeno ajuste, né? Porque em razão da mobilidade transfronteiriça, considerando que o indivíduo pode ter tido múltiplos domicílios ao longo da sua vida, considera-se o último domicílio desta pessoa como o domicílio regente aí da sua lei sucessória, né? Em razão do princípio da proximidade, já houve, no entanto, entendimento dos tribunais brasileiros que se o indivíduo acabou de se mudar e aí veio a falecer, que esse último domicílio não fosse considerado, levando-se em consideração o domicílio que ele teve por mais tempo, né? O que exatamente é regido pela lei do último domicílio do decujus, pessoal? A ordem de vocação hereditária, os limites à liberdade de testar, as cotas reservadas para os herdeiros necessários, causas para deserdação, pagamento de dívidas pelo espólio. Essas situações são discutidas pela lei do último domicílio conjugal. No entanto, dentro do contexto das sucessões, existem outras questões que parecem ser ligadas à sucessão, mas não são. Por exemplo, capacidade do sujeito para fazer um testamento. A capacidade para fazer o testamento, ela vai ser avaliada pela lei do local que o indivíduo tinha domicílio no momento em que fez o testamento. Assim como os requisitos de validade extrínseca do testamento, ou seja, os requisitos formais do testamento, por exemplo, número de testemunhas, aí as regras são do local onde ele foi celebrado, porque o testamento é um negócio jurídico e a gente vai ter aqui a aplicação do artigo 9º, tá? Que vai dizer que é o local onde ele foi celebrado que vai estabelecer os requisitos formais. No que diz respeito ao conteúdo do testamento, quanto foi deixado no testamento, a lei do último domicílio da pessoa é a lei que define, né? Esse comentário é muito importante para o caso que vocês têm para resolver, tá? A capacidade para suceder, por outro lado, pessoal, é uma capacidade que diz respeito ao estatuto pessoal do herdeiro. Então, se o herdeiro tem capacidade, se o herdeiro tem legitimação, a lei aplicável, então, para esse caso, é a regra, a capacidade do herdeiro, né? Isso está previsto expressamente no parágrafo 2º, artigo 10º, lei do domicílio do herdeiro, portanto, né? É isso que vai reger as causas de indignidade, por exemplo, né? Porque causas de indignidade são limitações à capacidade de suceder. E aí é o domicílio do herdeiro que se aplica. A razão para isso é uma proteção do herdeiro, até mesmo porque o nosso sistema jurídico considera herança como um direito fundamental. E também como uma decorrência disso, o artigo 10º, parágrafo 1º, em conformidade com o artigo 5º, inciso 31 da Constituição Federal, vai tutelar o direito de herança dos filhos e cônjuges brasileiros, estabelecendo que, se a lei do último domicílio da pessoa que deixou bens no Brasil for pior para os herdeiros necessários brasileiros, para os cônjuges e para os filhos brasileiros, a lei territorial, a lei do local dos bens, nesse caso, vai ser aplicada, ou seja, a lei brasileira se aplica se ela for mais benéfica. Isso por uma questão de proteção do direito de herança, porque esse direito é entendido, conforme o artigo 5º, inciso 30 da nossa Constituição, como um direito fundamental, certo? Pessoal, o que eu tinha para falar para vocês em termos teóricos nesse momento era isso, tá? Eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês a compreender a matéria e nós falamos mais sobre isso na live que nós vamos discutir o caso da Gabriela Lage, que eu, inclusive, coloquei lá um acórdão para vocês lerem e trabalharem um pouquinho em cima disso, tá bom? Obrigada pela atenção de vocês, um abraço e até a próxima. Nós já vamos nos encontrar, na verdade eu vou gravar já na sequência uma outra aula, que é a aula referente aí à nossa aula de sábado, porque nós tínhamos uma substituição, né, uma compensação de feriado ali de sexta-feira à noite nesse sábado, e estaremos realizando isso também virtualmente. Então, eu vou gravar já na sequência sobre a Convenção de Haia de Sequestro de Menores, tá bom? Obrigada, pessoal, pela atenção de vocês, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!